que você escolhe? Ter a razão ou alcançar aquilo que você tanto deseja e tanto busca na sua vida? Porque a escolha que você toma, ela vai realmente facilitar ou dificultar, até mesmo dependendo do impacto, impedir que você realmente alcance aquilo que você está buscando. Esse é o tema do vídeo de hoje, então eu vou te convidar para essa reflexão. Vai ser um vídeo de 12 minutinhos. Se você quiser ficar até o fim, você não vai se arrepender. Vamos lá. A gente está vivendo um momento, né, da história da humanidade que a gente luta muito por ter a razão. A gente entra nas conversas, a gente entra nas discussões, a gente entra nas rodas para ter a razão sobre aquilo que a gente pensa. E a grande questão é, independentemente daquilo que você pense, você tem razão. Independentemente daquilo que você faça, você tem razão. Por quê? Porque isso que você acredita hoje sobre você mesmo, sobre a vida, sobre o que é o certo, sobre o que é o errado, é verdadeiro, faz parte da sua história, faz parte da sua jornada até esse momento que você se encontra. Tem a ver com as experiências que você viveu, com as pessoas que você conviveu e com tudo aquilo que você absorveu das experiências que você passou. O grande ponto de conversão aqui é o seguinte: quando você tem um objetivo, quando você tem clareza de um objetivo, às vezes aquilo que você acredita que realmente você está certo, você está certa, você tem razão sobre aquilo, não é o suficiente ou o mais adequado para te levar aonde você está indo. Então não é sobre você ter razão ou não ter razão. A questão é, se você tem um barco e você está querendo atravessar um deserto, o barco ele é verdadeiro. O barco ele funciona. O barco ele tem uma função. Eita, o bolsa-áudio está estourando, vamos lá. O barco ele tem uma função, agora sim, melhorou. Mas, nesse sentido, ele não é útil para você. Por quê? Porque você vai atravessar um deserto. Então não é que o seu barco não tenha valor, não é que tudo aquilo que você pensa, que você acredita, que você gosta, não tenha valor. A questão é, não é o mais adequado para o objetivo que você tem. Então, quando a gente está buscando, né, um crescimento na nossa vida, uma transformação, um objetivo, seja ele financeiro, seja ele um relacionamento, seja ele algo de qualquer âmbito da vida, a gente está querendo alcançar aquilo que a gente está buscando com aquilo que a gente aprendeu. Só que nesse sentido, quando, por exemplo, você é uma pessoa que você está buscando prosperidade financeira, dependendo do tipo de música que você escuta, as crenças que aquelas músicas vão colocando no seu subconsciente, elas não são as crenças de uma pessoa que vai conseguir enriquecer. Vamos colocar, por exemplo, que você goste de assistir determinados estilos de filme. Dependendo das histórias que aqueles filmes abordem, dependendo da maneira como os personagens daquele filme se comportem, aquele estilo de filme, ele não vai colocar no seu subconsciente as crenças e as memórias que você precisa para tomar decisões boas para você conseguir prosperar financeiramente. Vou dar um exemplo. Filmes de romance e drama. Filmes de romance e drama, as pessoas, elas tomam muitas decisões baseadas no medo e baseadas nas emoções delas, nos apegos, naquele sentimento de perda. Uma pessoa, por exemplo, que está numa busca de um empreendedorismo, ela precisa de escolhas mais racionais. Então, se eu fico assistindo esses filmes, essas memórias dessas decisões, dessas ações, elas vão ficando guardadas dentro do meu HD. E aí o que acontece? Quando eu estou na frente de uma situação e a minha mente, a minha percepção, ela precisa buscar uma memória para tomar uma decisão, dentro do meu HD de memórias vai ter o quê? Aquelas cenas daqueles filmes que eu assisto. E rapidamente a minha mente ela vai pegar aquela memória como se fosse uma memória de vida minha, porque o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que eu assisti num filme do que eu vivi fisicamente. Então, para ele é a mesma coisa. Então, aquela cena que parecia apenas um filme, que era só um passatempo no meu fim de semana ou num dia à noite,
ela realmente fez eu tomar uma decisão totalmente incoerente em um momento de negociação do meu trabalho, do meu empreendimento, da minha empresa. E aquilo pode ser o suficiente para atrasar o meu objetivo ou até mesmo para eu abrir a falência da minha empresa. Então você começa a perceber que as coisas que parecem detalhes, elas não são detalhes e na verdade, né, os detalhes é aonde realmente os problemas acontecem. Então, quando eu tenho um objetivo específico, quando eu tenho um foco específico, então de relacionamento, dependendo do tipo de música que eu escuto, ela coloca dentro de mim memórias auditivas, percepções, crenças que vai fazer com que eu tenha uma baixa autoestima, que vai fazer com que eu tenha um ciúmes excessivo, que vai fazer com que eu julgue o outro sexo. Então, tudo o que nós vivenciamos contribui para aquilo que a gente realmente vai alcançar. Então veja, é aqui que começa a questão. Eu quero ter razão ou eu quero alcançar aquilo que eu busco? Porque tudo que eu gosto, tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu tenho razão sobre isso. Isso tudo é verdadeiro. A grande questão é: se eu não aceito trocar o que eu penso, trocar o que eu acredito, trocar o que eu sinto, trocar o que eu assisto, trocar o que eu ouço, trocar as companhias com quem eu converso e colocar tudo condicionado ao objetivo que eu tenho e colocar tudo alinhado com esse objetivo que eu não vou alcançar esse objetivo. Então, a gente está tentando conquistar a vida, ganhar a vida, vencer a vida, sendo que a gente não tem os equipamentos, as ferramentas e os utensílios, a roupa, o meio de transporte adequado. E o que seria isso? São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as nossas crenças, são as nossas companhias. O que constrói os nossos pensamentos, nossas crenças e o que influencia nos nossos sentimentos, de como nós sentimos a vida? As redes sociais, os influencers que seguimos, os canais no YouTube que seguimos, os filmes que assistimos, as músicas, o tipo de conversas que nós temos com as pessoas que nós conhecemos, o tipo de pessoas que conhecemos e convivemos. Então, o quanto antes a gente conseguir compreender e ter clareza de que ou eu olho para o que eu estou buscando e olho para todo o contexto da minha vida, desde a comida que eu como até a companhia que eu tenho, e eu me pergunto se esse tipo de contexto está coerente com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que eu estou querendo construir, ou eu vou estar sempre me sabotando, sempre com dificuldade, sempre procrastinando. Porque o que seria a procrastinação, né? Claro que existem várias possibilidades de influência da procrastinação, mas uma delas é exatamente o quê? Eu estou aqui com um monte de crenças, porque eu convivo em determinados contextos, consumo determinadas ideias, e todas essas crenças que eu tenho, elas são contrárias ao que eu quero fazer. Então, quando eu vou tentar fazer racionalmente, eu quero fazer aquilo. Só que no meu subconsciente, fazer aquilo vai contra todas as crenças e as informações que ele possui. Então, mesmo que eu queira, mesmo que eu tente, mesmo que eu me esforce, eu escapo, eu evito e eu fujo. E também tem o quê? Tem a questão das conexões das pessoas que nós convivemos, que nós não queremos abrir mão ou ressignificar a forma como nós lidamos com elas, porque às vezes são pessoas que nós vemos todos os dias, e dependendo do objetivo que a gente tem, a gente vai ter que passar a ver elas uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, talvez uma vez a cada 2, 3 meses. Por quê? Porque a forma como elas pensam, a forma como elas conversam, o tipo de conteúdo que elas trocam, ele é totalmente contrário daquilo que eu estou buscando. Então, quando eu entendo que ter razão e aquilo que eu desejo são coisas totalmente diferentes, eu começo a me permitir a abrir mais possibilidade de aceitar que algo novo, aquilo que parece que vai contra aquilo que eu acredito, aquilo que parece que vai contra aquilo que eu sou, aquilo que parece que vai contra aquilo que eu gosto, e eu começo a aceitar essas novas possibilidades porque eu sei que sim, isso não tem a ver com aquilo que realmente eu acredito que é o certo ou que é o melhor.
mas isso é o necessário para me levar para o lugar e para o objetivo e para a realização que eu estou buscando. Essa é a chave de transformação que a gente precisa se permitir a questionar e a refletir se faz sentido a gente colocar na nossa vida. Porque ninguém é obrigado a decidir mudar aquilo que tem razão, aquilo que gosta, aquilo que faz, aquilo que consome. A grande questão é, se você realmente está buscando chegar em um outro lugar que não é o lugar que você se encontra, você não vai alcançar esse outro lugar com o meio de transporte, com as ferramentas, com os utensílios, com as roupas que você está usando agora. Você vai ter que se despir e você vai ter que aceitar essa transformação, porque ao você se transformar naquilo que tem coerência com o que você está buscando e desejando, aí sim você vai cada vez mais perceber que a sua jornada ela está fluindo e você não está brigando mais contra a vida. Porque a vida ela não é difícil, a vida não é para a gente brigar contra ela. A questão é que a gente quer seguir em frente com coisas que não fazem sentido para aquilo que a gente está indo. Então, quando a gente percebe que um balão ele não sai do chão enquanto ele não solta o peso que segura ele, e assim que ele solta o peso que segura ele, ele simplesmente sobe e vai ao infinito, a gente também tem que. A gente precisa, vamos colocar assim, a gente precisa se questionar o que é que está segurando a gente, baseado naquilo que a gente quer. Porque se a gente tem um objetivo muito claro, se a gente tem uma meta muito clara, se tem algo segurando a gente, é porque a gente está conectado com ideias, pensamentos, crenças, pessoas consumindo coisas, de comida a ideias, de comidas a filmes, músicas, conteúdos que não são coerentes com aquilo que a gente realmente deseja. Então, se você está preparado, está preparada para essa jornada de você realizar essa transformação em você, eu gostaria de te convidar para a minha mentoria, aonde eu trabalho, né, fazendo exatamente esse planejamento e te oferecendo as ferramentas que você vai precisar nessa jornada. Ou caso você acredite que a mentoria não é o que você está buscando, eu estou lançando o meu novo curso baseado na percepção e na compreensão dos arquétipos, tanto os negativos, que são aqueles que nos impedem, quanto os positivos, que são aqueles que nos impulsionam, para que a gente consiga fazer essa transformação desses padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento que nós vivenciamos, para podermos alcançar aquilo que tanto desejamos. Então, o convite está feito, tanto para a mentoria quanto para o curso. Aqui embaixo na descrição você vai achar o meu contato. Caso você tenha interesse, é só você vir falar comigo. Peço também, por favor, que você possa seguir o canal, compartilhar o conteúdo, curtir o vídeo e, claro, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, deixe sua crítica, se você tiver uma crítica. Todas as mensagens elas são bem-vindas. Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.